quero falar um pouquinho para vocês essa noite sobre crescer. A Bíblia fala assim, não sejai-vos como crianças, né? Assim, que precisa de entendimento. Por outro lado, nós temos que ser criança por causa da nossa dependência de Deus, do Senhor, para nós tirarmos todo o orgulho e ficar em dependência. Mas não é para nós sermos criança no entendimento das coisas. E muitas vezes, querido, se você não crescer no seu entendimento, para você compreender as coisas como adulto, você sempre vai ser um crente e Maria vai com as outras. E eu quero falar muito sobre isso, porque nós não podemos ser Maria vai com as outras, nós temos que ser pessoas que seguem a Jesus, só a Jesus. E Jesus, ele constituiu a igreja como seu corpo, como meio de nós buscarmos a Deus e fazermos parte da pessoa dele e crescermos nele. Então, uma razão você tem que saber, você precisa de uma igreja. Se nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de algumas coisas que são fundamentais. O que é um líder mais do que perfeição? Um líder é aquele que vai na frente, ele está à frente. Por exemplo, né, esse ministério aconteceu e bastante gente estava junto, um estava vindo atrás, né? Mas sempre tem alguém que está à frente. Como é que você cresce para descobrir que o seu patrão, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus amigos, como é que você vai crescer através dessas pessoas? Jesus, ele falou assim, por quê? Igreja é pessoas, família é pessoas, trabalho é pessoas, sociedade é pessoas. Então você precisa aprender a lidar com pessoas, mas precisa aprender do jeito de Deus. Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma meninice que acontece de vez em quando na igreja. Sempre as pessoas, elas estão na igreja empolgadas. Mas quando ele é confrontado lá fora e alguém fala mal da igreja, fala mal do pastor, aquela pessoa desanima e quer parar de vir na igreja. Isso é coisa de menino, de criança. Porque, por exemplo, você vai negar toda uma frequência numa igreja que você conhece todas as pessoas por causa de uma opinião de alguém que não conhece aonde você frequenta, e você vai desanimar. Para crescer, você precisa conhecer. Para conhecer, você não pode mais andar pelo teu conhecimento. Você tem que andar pelo conhecimento que você tem do que você está buscando, se interessado. Então você vai buscar a Deus, o que você pensa, o que você interpreta, é coisa de criança. Você tem que buscar os pensamentos de Deus. Tanto é que Deus fala, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos, né, bons, né, para dar uma vida, um fim que vocês desejam. Então o que Deus pensa de nós? Agora olha bem, baseado no que Deus pensa, que se nós descobrir o que Deus pensa, nós vamos interpretar as coisas de acordo com o que Deus pensa. E aí nós não vamos mais ser Maria vai com as outras. Entende? Então, por exemplo, se você descobre o que o seu pastor pensa, como é que você vai descobrir o que o seu pastor pensa? Vendo a vida dele. Como é que você vai descobrir como teu pai e tua mãe pensam? Você, pela vida deles, você sabe o que eles pensam, né? Por exemplo, assim, como é que você vai saber? Você está ali no dia a dia, você sabe o que a pessoa pensa. E aí, quando aquela pessoa está falando, você não pode interpretar ela pelo que você pensa. Você tem que deduzir o que aquela pessoa pensa e interpretar de acordo com o que ela pensa. Patrão, qual que é o teu propósito comigo aqui? Eu te dei o trabalho porque eu te amo. E o meu amor por você é querer ver um futuro glorioso na tua vida. Eu quero que você se torne uma pessoa de Deus, uma pessoa assim, assim, assim. Para isso você tem que perder tal costume, senão você nunca vai chegar lá. Aí na hora que eu dou uma bronca, a pessoa fala assim, quer meu bem, quer o meu melhor, quer não sei o que, ela começar a aceitar a repreensão. Entende? A Bíblia diz que quem não aceita a repreensão nunca vai prosperar.
Entende? Aí, olha bem, então daí a nossa vida ela vai ser baseada no pensamento de Deus. O seu trabalho vai ser baseado no pensamento daquele que te contratou. E aí você começa a crescer. Por quê? Porque você não anda mais pelos seus pensamentos. Você anda por propósitos. Os pensamentos de Deus, eles estão todos eles alicerçados nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E aí, como é que eu devo me comportar e buscar isso? Eu devo admitir que eu penso tudo errado. E ir para o pau, para aprender. Parar de ser. Então vamos supor assim, você ficou 10 anos na igreja, e a igreja foi uma bênção, está acontecendo milagre e tal. Aí você passa 6 meses de crise com a igreja, com você mesmo e tal. Aí aqueles 6 meses faz você desviar, falar mal, sair, ficar descontente. Espera aí, que criança é essa? Desconsiderou 10 anos, 5 anos, e agora por causa de uma conversa, de uma amizade, vai negar tudo. Tudo por quê? Porque não quer andar no pensamento do seu líder, da sua igreja, do que Deus tem para ele. E agora Maria vai com as outras, porque alguém foi lá descontente com alguma coisa com a vida, foi lá, fez tua cabeça e te tirou. E aí são cegos guiando cegos. Se você quiser se dar bem na tua vida, querido, você precisa crescer. Eu vou ler uma parte na Bíblia, Efésios 3, de 16 a 21. Eu vou ler isso aqui, para vocês verem a preocupação de Paulo. Então Paulo, ele ia pregar, querido, então ele ia lá, ele ficava meses naquela cidade, ano até. Teve cidade para montar a igreja e ficou anos. Então o que Paulo fazia? Paulo dava o exemplo, ele era trabalhador, ele era honesto, ele não usurpava a igreja, e ele era estrategista, então ele tinha um testemunho. Diga comigo, testemunho. Fala aí, testemunho. E aí, querido, quando ele saía daquela igreja e ia para outra, aí ele escrevia carta para as igrejas, porque aquelas igrejas entravam em crise, porque iam uns endemoniados lá, religioso. Diga comigo, religioso. Fala, toma cuidado com o religioso. E uns religiosos lá, querido, e começava a falar que o que Paulo estava falando não era bem assim, porque Paulo era um problema, porque Paulo abandonou o fariseu e tal, e papai começava a falar. Aí Paulo tinha que escrever, gente, eu ia aí, eu dei exemplo de vida, sede meus imitadores, testemunho, diga comigo, testemunho. Diga assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Então ele mostrava, querido, que ele vivia o evangelho. E aí, né, ele falou, para mostrar para vocês que o que eu vivia para o evangelho não era uma religiosidade morta, eu não preguei com palavras para vocês, mas com demonstração de poder. Ser fiel à tua igreja, ser fiel aos irmãos, né, significa amar a Deus, aguentar as provações, as lutas e as dificuldades que nós temos nas igrejas por causa da falta de crescimento das pessoas. Isso é trabalhar para Deus, né? E trabalhar para Deus é uma demonstração do teu amor para com Ele. E se você for fiel sobre aquilo que é difícil, Deus vai começar a te dar autoridade, vai te dar bênçãos, por você ser fiel, trabalhando para Ele. Então Paulo fala assim para os Efésios, olha bem. Eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio de seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Ele está falando aqui que ele pede para Deus, dá para nós poder, para nós sermos espiritualmente fortes. Mas isso é uma oração, ela tem várias coisas aqui. Peço também, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Sabe por quê, querido? Quando uma pessoa te fere, te machuca, quer tirar proveito? Quer crescer? Quer ser abençoado? Ame. Agora você tem que aprender a amar, né, querido? Amar é o quê? Você vai orar, vai interceder, vai desejar para aquela pessoa mais do que você quer para você mesmo. Você vai
na igreja, né, você vai dar uma atenção especial para aquela pessoa que você está com problema no coração, você vai cumprimentá-la, você vai procurar entendê-la. De repente, a pessoa que você não está gostando é a pessoa mais especial. Depois que você compreende ela, pega amizade com ela, aí você relaxa, você começa a amar e gostar da pessoa. Mas mesmo que aquela pessoa continue sendo difícil de amar e tudo, o que nós devemos fazer? Amar. Como é que eu vou amar? Eu vou começar a compreender o que aquela pessoa pensa e vou amar ela de acordo com o que ela pensa, não de acordo com o que eu penso. Pegaram ou não? Então, olha bem, eu vou amar ela de acordo com o que ela pensa, não de acordo com o que eu penso. É lógico que cada situação você precisa crescer em porquê. Por quê? Porque você não vai agradar e nem desagradar alguém se não for para um propósito de Deus. Entende? Muitas vezes, para o bem das pessoas, por amor às pessoas, se a gente estiver numa posição, vou dar um exemplo. De repente você desagrada teu filho porque é a única solução de você livrar ele, ajudar ele. Assim é um líder, assim é um patrão, assim é um amigo que está na tua frente. Às vezes eles te desagradam, então você tem que aprender que você, às vezes, não é preparado para amar as pessoas, confrontando e desagradando ela. Né? Para isso você precisa ter autoridade, estar num lugar. Vamos dar um exemplo, aqui no ministério, por causa do propósito, eu posso machucar muita gente. Mas todos que sabem que é por causa do propósito, ele nem se machuca. Ele pega e vem, pega mais firme ainda para ajudar. Mas se a pessoa não quer saber do que o pastor está pensando, do que o pastor tem de propósito, ele se machuca, se fere, se magoa, se dói e vai embora. E sai falando mal da gente por aí. Né? Porque muitas vezes você pensa que a pessoa compreendeu, mas ela não, você fica explicando, e tal, e pá. De vez em quando ele fala, Deus deu tal visão para nós e tal, e a pessoa não está nem aí. Aí um dia, né, ela vai se ofender porque ela não ligou do testemunho, ela não ligou do dia que a gente estava explicando a visão. Aí ela não consegue entender o que o pastor está falando, porque ela não entende o que o pastor pensa. Então, para você crescer, você precisa entender o que a pessoa que está do outro lado pensa. Em Israel, para ser líder, só podia ser pessoas velhas, eles chamavam anciões, né? Acho que essa palavra é essa mesmo, né? Ancião. A pessoa tinha que ser pessoa de idade. Por quê? Porque o líder, ele ia ser considerado líder pela história da vida dele. Entende? A história da vida dele é que ia dar credenciais para que ele pudesse ser líder. Então você pode olhar, né, se você achar alguma liderança na Bíblia, no Velho Testamento, né, qualquer lugar você vai ver que sempre eram as pessoas que, digam comigo, não é por causa da idade, fala aí, mas por causa da história, fala aí. A história da pessoa conta o que ela é. Então as pessoas não interpretavam o cara porque ele falava bonito, porque ele falava errado, porque ele era chato, porque ele era... Não, eles interpretavam o cara pela história de vida dele. É pelo fruto conhecereis a árvore. E daí que se o freguês fala alto, é bruto, é sem educação. Eu estou vendendo pneu para ele, vou servir ele melhor, vou amar ele. Importante é que ele não é caloteiro. Todos os calotes que ele viu, os caras eram bons de papo, gostoso de conversar, era legal pra caramba. E só fumo. Só deu zebra. Entende? Então por que você está procurando pessoas que falam bonito? Você tem que procurar pessoas que têm testemunho. Entenderam isso ou não? O cara, querido, prega porque estudou, mas nunca viveu. Aí não tem vida. Para ter espírito, tem que ter vida. Para ter credibilidade, tem que ter testemunho. Então, o teu dia a dia, você vai crescendo, sendo enraizado em amor, e o teu dia a dia, todo mundo está assistindo. Todo mundo está vendo. Há credenciais de onde as pessoas podem confiar em você, ela está sendo escrita. E é você mesmo que Deus usa para escrever a tua história.
E o Senhor sempre está nos preparando para algo grande, poderoso, porque Ele sonha com isso. Alguém que esteja pronto para servi-lo, para Ele poder usar nessa terra. Até o dia a dia. Então, quando eu falo para minha esposa, paga tudo adiantado. Paga tudo adiantado. Não compra fiado. Faça assim, faça assado. Por quê? Porque aquilo é minha história. É o meu nome. Se ela paga um boleto atrasado, eu estou terciarizando, entende? A minha moral para alguém que está estragando a minha moral. Amém, querido? Para que assim, junto com todo o povo de Deus, né? Não é sem igreja, tá vendo? Você fala, mas isso aí é igreja? Vamos ver, que você vai ver que é, tá? Vamos lá. Vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, ao qual por meio de seu poder, que age aonde? Em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus. Glória a Deus por meio da... Você sabe o que é meio? É maneira. Qual maneira que Deus quer? Como é que eu vou glorificar a Deus? A maneira é a igreja. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos, para todos sempre. Amém. Quem ama a Jesus, ama a igreja. E qual é a igreja? A igreja que ele resolveu frequentar, dizimar e obedecer o seu pastor. Se você não tiver assim, que você está andando pelos seus pensamentos. Para que serve os seus pensamentos? A Bíblia diz que é para subjugá-lo à obediência a Cristo. Quer ver onde está? 2 Coríntios 10:4. É as armas que nós usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capaz de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias. Então, como é que você usa a arma? É a palavra, o testemunho, baseado na palavra, baseado no propósito, no jeito de Deus, né? Destruímos ideias falsas. O que é fortaleza? Fortaleza é uma resistência. Sabe o que é uma resistência? É quando você, querido, cria uma dificuldade em aprender e você se sente magoado com o que o pastor fala, e você trava. Agora, tudo que o pastor fala, você não gosta, você não aceita. E você se armou. E aí você criou uma fortaleza que não vai deixar mais você compreender. Por isso que nós não podemos ser pessoas que ficam feridinho. Se você for feridinho, diga comigo, feridinho, fala aí, é todo mundo. Fala assim, eu não quero ser todo mundo. Fala, eu não quero ser senso comum. Fala assim, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fala aí. Querido, por isso que Jesus falou assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todo mundo, né, querido? Porque você não pode ser todo mundo. Todo mundo tem problema com família, mas você é todo mundo? Não, então você não tem problema com família. Você é abençoado. Agora você lida com a família por quê? Porque você é uma bênção. Sabe, querido, Abraão estava buscando a Deus e tal, chegou um ponto, né, que Deus falou, Abraão, de agora em diante, ser tu uma bênção. Então, querido, Deus vai nos abençoando, mas quando nós crescemos, nós não precisamos mais de bênção de Deus.
Nós temos que ser bênção. Por quê? Porque tudo que é de Deus é nosso. Tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ser tu uma bênção. Mas para você ser uma bênção, que você precisa sempre aprender. Nunca você pode andar pelos seus pensamentos, quer dizer, seus planos, seus propósitos, seu modo de interpretar. Se você estiver interpretando o teu pastor pelo teu modo de ver, você é um feridinho, machucadinho, ofendidinho, uma coisa, aí você é todo mundo. Agora, se você falar assim, o que esse pastor está pensando? Qual é o propósito dessa palavra? Aonde ele está querendo levar a nós? O que ele está tentando aqui, né, fazer, chacoalhar a minha vida aqui? Aonde ele pensa que ele pode me levar? Aí você começa, e como é que você vai saber ter bons olhos com o seu pastor? Não interpretando se você gosta ou não, olha a história dele. O irmãozinho da igreja, bom de papo, você gosta dele, começa a falar mal do pastor. Qual que é a história daquele irmão? O que ele tem na vida dele que Deus deu que serve para você? A única coisa que ele tem é que o papo dele condiz com o teu, né? Porque vocês comungam junto, tal. Aí você escuta ele, você fica igual a ele. Aí como que você vai crescer em Deus? Como é que você vai crescer na igreja? Como é que você vai ter as bênçãos que Deus prometeu para a tua vida? Você desviou. Teu coração já travou. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Aí o orgulho o que é? A pessoa fala assim, não gostei, concordei não. Lá dentro ele está falando, eu estou errado, estou feio mesmo, estou ruim. Mas não pode ser desse jeito. Está falando bruto, tem um jeito certo de falar. Aí fica arrumando argumento, sabe, querido? E trava, cria fortaleza, se vitimiza e fica com a vida depois lascada. E o pastor fica preocupado, né? Não por causa de preocupação, que vai me deixar eu... Não, querido, eu vou tentar dormir bem, porque eu aprendi a respeitar o teu modo de viver. Mas a pessoa escolheu, a gente já sabe o futuro que vai ter. Entende? Não vai dar tudo aquilo que Deus tem, não. E olha bem, mas se arrepender, né? Falar assim, epa, deixa esse orgulho de lado, né? Eu já tenho prova que eu posso confiar na palavra do meu pastor, no que ele guia. Olha o que aconteceu, né? Olha o que já aconteceu. Então ele sabe o que está falando. Vamos lá. E assim, querido, Deus também, né? Quando a palavra de Deus manda você... Querido, quando Deus fala com você, se tiver algo importante dentro de você, aquilo vai te dominar. Então, quando nós confessamos e deixamos de dar importância, por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Porque se você estiver ansioso, não adianta orar, que Deus não vai falar. Se você não estiver ansioso, Deus vai poder falar. Se você estiver ansioso, você já está ouvindo a voz do teu coração, da tua ansiedade. Entende? E não tem jeito de ouvir Deus e ouvir a ansiedade tudo ao mesmo tempo. Então você tem que parar, ficar tranquilo, calmo, adora a Deus, deixa o Senhor ficar importante, relaxa, tal. De repente vem um pensamento bem tranquilo, você ainda tem que ser esperto. Epa, esse deve ser Deus que está falando comigo. Você pensa que eu sei que está pensando e não é Deus que está pondo o pensamento na tua cabeça. Mas você só discerniu que Deus falou com você porque você parou, quietou com o teu coração. Como é que você aquietou o teu coração? Você não dá importância para nada. Aí Deus pode falar. Quando eu e Dorival começou a orar, então eu falei assim, eu vou fazer uns testes para ver se o Espírito Santo está falando comigo mesmo ou não, né? Então o Dor, ele tem uma manifestação profética, acho que 1 milhão de vezes mais forte do que a minha, né? Eu não sei se é porque eu sou mais agitado, né? Então eu escuto pouco Deus falar. Mas eu sei ouvir Deus, preciso ficar quieto para ouvir, né? Mas aquele dia eu falei assim, olha Deus, eu quero que o Senhor fale para mim aonde que nós vamos. E de repente veio um pensamento mas muito suave, era como uma brisa, um pensamento assim que... E eu falei assim, é coisa da minha cabeça, mas eu estou achando que é para mim ir para o lado de Tambaracá. Eu só pensei assim, acho que é para ir para o lado de Tambaracá. Eu falei, eu vou fazer um teste para ver se Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, Ele vai falar com o Dorival também. Aí eu peguei o carro, né, parei lá, não falei nada para o Dorival. Sempre eu falava assim para ele, agora nós já tem os lugares certinhos, nós nem pergunta nada. Mas antes nós falava assim,
chegava nele e falava: Dori, para onde Deus mandou nós ir? Ah, eu senti em tal lugar. Naquele dia eu não falei nada. Peguei o carro, desci, virei para o lado de Tambaracá, né, e fui indo. Aí quando passou a rodoviária, o Dori deu uma risadinha. Que foi, Dori, né? Eu já estava curioso, né? Impressionante, né, pastor? Falou o quê? Deus tinha falado para nós ir para cá mesmo. Eu falei, então... daí eu esperei ele falar, né? Quer dizer, muitas vezes Deus fala no nosso pensamento. Como é que nós não ouvimos? Agitado, ansioso, preocupado. Por isso que eu falo para vocês, gente, quando Deus fala, não devais coisa nenhuma, não é que Deus não quer que você seja caloteiro. Sabe o que é? Caloteiro não tem paz, querido. Aquilo fica de dia e de noite acusando ele, sabe? E depois ele não dorme direito, querido, ele fica ansioso, começa a vir o diabo perturba ele de dia e de noite. Aí como é que ele vai ouvir a Deus? Né? Quando Deus fala assim, junta dinheiro, gasta menos que ganha, junta dinheiro, querido. Não é juntar dinheiro que é o segredo. Você já viu como é que é feliz quem tem dinheiro no banco? Ai, que alegria que dá, querido, quando você está sobrando dinheiro, né? Toda hora que você pensa em dinheiro, fala, tem 200 mil, 300 mil lá sobrando. Preocupação sua é assim, né? Onde eu vou investir para ganhar mais ainda, né? Então, a pessoa, ela pode ficar em paz, alegre. Mas já pensou, cara, o cara não tem dinheiro, que luta, todo dia, labuta. Então, essa falta de paz, ela te separa de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Então, a Bíblia fala assim, se possível, tenha paz com todo mundo, principalmente consigo mesmo. Para ter paz, querido, então você luta, fala, Deus, eu não quero dinheiro para ser rico, Deus. Eu quero ter dinheiro para ter paz. Glória a Deus. Olha aqui que diz ali. E também todo o orgulho humano que não deixa com que as pessoas conheçam a Deus. Se você não conhecer a Deus, como é que você vai andar pelos pensamentos dele? Aí você vai andar pelo teu. Você tem que andar pelo pensamento dele. É igual o patrão, anda pelo pensamento do patrão que você só vai acertar. Dominamos todo o pensamento humano. Quer dizer, você vai pensar também, mas o que quer fazer? Diga comigo, dominar. Fala, eu vou dominar meu pensamento. Você vai dominar o teu pensamento, porque vai vir o pensamento, mas você vai pensar contra ele, né? Às vezes você está pensando em comprar um carro novo, mas está longe ainda de poder, pensamento. Calma, não é tempo ainda. Sai daqui, pensamento. Cobiçoso, sai. A Bíblia mandou ficar contente com o que tem, então eu vou ficar contente com o que tem, vou ficar com o pensamento de Deus, ficar contente com o que tem. A bicicleta, com o sapato novo, né? Vou ficar contente com o que tem. Aí você vai dominando, vem aquele, mas você não tem nenhum carro para andar, você fala assim, mas eu tenho 2 pernas. Também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Pegaram, gente? Maior segredo, querido, para mim ser feliz igual estou hoje, foi 3 anos de processo aprendendo a administrar os pensamentos. Para mim não ficar deixando meus pensamentos dominar a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Ô glória. Amado, uma coisa que você precisa entender, nada que você aprende ou pratica, sem que a base, o porquê e a razão seja Jesus, está valendo. E o propósito maior de todas as coisas, antes de você alcançar qualquer propósito, o propósito primeiro é, antes de tudo, sejai-vos cheios do Espírito Santo, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Porque todas as bênçãos que nós pregamos, maneira de viver, vão te fazer uma pessoa mais feliz e melhor. Mas se você perder a sua salvação, nada vale nada. Por isso, sede vós sóbrios, vigilantes, porque o que o diabo quer não é atrapalhar as tuas bênçãos, é tirar a sua salvação. Digam comigo, Jesus
seu reino, sua justiça é em primeiro lugar na minha vida. Fala, Jesus, tudo que eu fizer é para ganhar galardões, porque a minha salvação o Senhor me deu pela graça. Fala assim, Jesus, posso até não experimentar, não sentir, não perceber o teu grande amor, por falha minha. Fala, mas eu decidi, eu vou te amar, porque eu sei que o Senhor me ama. Amém? Então, que não precisa sentir, não precisa ver, não precisa buscar prova. Talvez você nunca perceba o grande amor de Deus, que eu acho impossível não perceber. Mas é muito importante você falar assim, mas eu sei que eu te amo, porque eu sei que o meu Redentor vive e é impossível Ele não me amar. Glória a Deus. Outra coisa, tudo que você não tem, nunca pode estar, querido, na tua mente, fazendo você esquecer o que você já tem e já é. Sede agradecidos, fortalecidos naquilo que o Senhor já deu, porque tudo aquilo que você tem hoje, Ele é o ponto de partida para Deus te levar aonde Ele quer. Até erro, tá? Mas nós devemos se submeter ao Senhor. O Senhor é contigo. Então toda a base nossa tem que ser Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ser cheio do Espírito Santo. O que passar disso é o que nós vamos pregando para nós caminhar e crescer. Se você firmar a tua vida em Jesus e ser cheio do Espírito Santo, não tem erro. Que o Senhor abençoe o meu irmão e minha irmã que assistiu esse culto pela internet. Que a casa dele, Pai, nunca falte nada, em nome de Jesus. Que as obras de Satanás sejam desvendadas, desbaratadas e desconstruídas, mas a tua, Pai, seja edificada sobre qualquer tipo de ruína, em nome de Jesus. E que se aquele que é abençoado, abençoa mais, Pai. Aquele Deus querido que precisa da graça, Pai, do amor, ajuda ele, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão.